sobre as bodas de Caná nos cadernos de 19 de janeiro de 1947. Diz Jesus: o casamento em Caná. Eis aqui o que durante 20 séculos inspirei mestres espirituais a pregar a santidade do casamento realizado com a graça de Deus, a pregar o poder das orações de Maria, o seu ensinamento sobre a obediência, fazei o que ele vos disser, o meu poder que muda a água em vinho e assim por diante. Nenhum destes frutos colhidos do trecho evangélico é errôneo, mas estes não são os únicos frutos que o episódio encerra, não são os únicos que podeis colher. Este é um dos episódios da minha vida pública no qual está o germe do último milagre do Deus homem, a Eucaristia. A ressurreição já é um milagre do Deus homem, o primeiro de todos os milagres ocorridos desde que o glorificado Jesus, Deus homem, o vitorioso, emergiu da vítima destruída pelo sacrifício. A Eucaristia é o último milagre do homem-Deus. A ressurreição é o primeiro milagre do Deus homem, que por si mesmo transmuda seu cadáver em ser vivente eterno. A Eucaristia, transformação da espécie do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, é o limite entre as duas épocas, como a estrela, a da manhã, é entre os dois momentos temporais que se chamam noite e dia. A Eucaristia é a estrela da manhã do tempo novo. Sua luz, de milagre do amor, é um presságio de alba, da alvorada do tempo da graça. Por isso, está radiante, com seus fogos, suspensa entre o tempo que se fecha e o que se abre, no final da minha pregação, no início da redenção. Se a estrela da Epifania brilhou para anunciar aos reis que o Rei universal tinha sido dado ao mundo, a estrela da minha Eucaristia brilhou na ceia pascal, para dizer ao mundo que o verdadeiro Cordeiro estava prestes a ser imolado. E eis que, entre o anúncio da estrela epifânica e o anúncio da estrela eucarística, brilha com seus símbolos incompreendidos a luz do milagre de Caná, e diz ao mundo o que a sabedoria e a potência encarnada ia fazer no coração de pedra dos homens e com a pobre água do pensamento humano. 3 dias depois houve um banquete. 3 dias, 3 épocas antes do banquete da alegria. A primeira vai da criação do mundo até o castigo do dilúvio. A segunda, do dilúvio à morte de Moisés. A terceira, de Josué, que é a minha imagem, a minha vinda. Mas também 3 épocas ou 3 dias, os 3 anos da minha pregação antes do banquete pascal. E tal como acontece por ocasião de um banquete nupcial, em que a preparação é cada vez mais plena, quanto mais se aproxima o momento da festa, assim foi para o meu banquete de amor. Por isso se tornaram cada vez mais claras as vozes do concerto profético e as luzes dos que esperavam o esposo, que vinha se casar com a humanidade para fazê-la rainha. E ali estava a mãe de Jesus. A mãe. Pode faltar a mãe se o homem novo deve ser dado à luz? Pode estar ausente Eva, se daquele momento em diante a vida deve estar onde estava a morte? Pode faltar a mulher enquanto se aproxima a hora em que a serpente terá oprimida a cabeça e será limitada a sua liberdade de ação? Não pode faltar. A mãe dos viventes, a Eva sem mácula, a do ave e do faça-se, a mulher do calcanhar potente, a corredentora, está presente no banquete
em que se iniciam os esponsais da humanidade com a graça. Mas, tendo faltado o vinho, os convidados não teriam se alegrado com a presença de Jesus. Oh, verdadeiramente, quando cheguei para a minha festa de graça, percebi que o vinho logo faltaria. Havia muito pouco, e logo foi consumido. E os homens ficaram tristes porque eu destruí suas esperanças de se embriagarem com os humanos sucos de poder e vingança. O que foi que eu encontrei iniciando a minha missão? Talhas de pedra preparadas para as purificações dos judeus, ou seja, para as purificações materiais. Eis que os corações, depois de séculos e séculos de impura assimilação da sabedoria, haviam se convertido em talhas de pedra. Mas não já para purificar a si mesmos, mas para servir para purificar. Era o rigorismo, a exterioridade dos ritos. Esse rigorismo que endurecia sem chegar a ser útil para lavar nem sequer a si mesmos. Era o comum pecado da soberba, que leva a crer-se perfeitos e a acreditar que os outros são impuros. É a dureza opaca da pedra oposta à luz e a dutilidade da sabedoria, que ilumina a compreensão e ajuda a amar. São corações fechados. Nem mesmo a água que os enche os amacia. Serve apenas para congelá-los e nada mais. Jogada fora a água, eles ficam áridos e sem perfume. Isto é a exterioridade dos ritos que enchem sem penetrar, sem transformar, sem adoçar, nem perfumar. As talhas, isto é, os corações, estavam vazios. Não continham nem mesmo aquela mínima coisa útil que é a água para purificar os outros. Estavam vazios. Não tinham sequer pensado em se encher minimamente. Vazios, sombrios, ásperos, inúteis, escuros por dentro como um antro, sem brilho por fora devido à poeira e à velhice. Enchei de água as talhas. Oh, quanta água viva eu derramei no coração de pedra dos hebreus, para que ao menos tivessem o mínimo necessário para serem úteis em alguma coisa. Mas eles não mudaram e quase todos rejeitaram a água e continuaram vazios, duros, tenebrosos, sombrios. E agora tomai. Eis que nos corações em que a água foi acolhida, ela se transformou em vinho escolhido, do qual o mestre de cerimônia disse: todos oferecem no início o vinho melhor e depois o pior. Tu, ao contrário, reservaste o melhor para o final. Com efeito, eu, o esposo do grande banquete, reservei o melhor para o final. Na última ceia, o último ato do mestre, eu, o esposo, não transformei a água em vinho, mas o vinho em meu sangue, para uma nova transformação que vos ajudasse, ó homens, a serdes felizes com a minha felicidade, que é santa e eterna. Por 3 anos eu tinha enchido as talhas vazias da água vinda do céu, mas agora a água não bastava mais. Chegou o tempo da luta e do júbilo, e o vinho é útil para o lutador e inevitável nas festas. E eu vos dei a Eucaristia, o meu sangue, para que bebesseis a minha própria força e fosseis fortes, e a minha gozosa vontade de servir a Deus, e vos tornasseis heróis como vosso mestre, e para que a minha alegria estivesse em vós. Esse milagre de transformação de uma espécie em outra jamais terminou. As talhas das bodas de Caná se esvaziaram rapidamente, deixando bêbados os convidados das bodas. A minha Eucaristia tem enchido os cálices e cibórios de toda a terra há séculos, e até o fim dos tempos, os famintos, os exaustos, os aflitos,
os moribundos e aqueles que estão apenas começando a viver com a razão, os puros e os penitentes, os doentes e os saudáveis, os sacerdotes e os leigos, os homens de todas as raças e condições, dos picos e das planícies, os que estão entre as neves polares e o Equador, que estão nas águas e na terra, virão beber, comer, nutrir-se, salvar-se, viver do meu sangue e da minha carne, deste vinho dado no final do banquete, nos limiares da redenção, para que fosse o banquete perpétuo do esposo para quem o ama, e a redenção contínua dos vossos desfalecimentos e quedas. Eis as bodas de Caná, a transformação da água em vinho. Eis a ceia da Páscoa, a transubstanciação do pão e do vinho no meu corpo e no meu sangue. A primeira para marcar o início da minha missão de transformação dos antigos hebreus em discípulos de Cristo. A segunda para marcar o princípio da transubstanciação dos homens em filhos de Deus, através da graça que revive neles. Aqui está o último milagre do homem-Deus. É o primeiro e perpétuo milagre do amor humanizado. Esta ceia, meu pequeno João, é uma das aplicações do milagre das bodas de Caná e é a mais alta.